Amados irmãos, mais uma vez nos reunimos na intenção de trazer informações que incentivem a nossa busca interior e entendimento sobre as questões que mais nos animam, sobre as questões que estão nos afligindo nesses momentos. E é nessa intenção de auxiliar a busca interior de cada um de nós nesses momentos de dificuldades, trazendo informações que estão à nossa disposição nos textos maravilhosos que já nos foram entregues desde o Evangelho até os nossos dias atuais, com os mentores, com os guias e espíritos iluminados que estão sempre conosco. É nessa intenção de avivar a nossa busca e o nosso conhecimento que vamos trazer hoje uma conversa sobre a pandemia e a transição planetária, que é o nosso grande trabalho a ser desenvolvido. Vamos começar o nosso esforço falando sobre as etapas que vamos empreender nessa nossa conversa. Vamos apresentar reflexões sobre a pandemia e a evolução individual e planetária. O artigo da Sueli Caldas Schubert, falando sobre o livro de Manuel Filomeno de Miranda, nos permitirá desenvolver as ideias que associam a transição planetária com as nossas inserções sobre esta etapa que consideramos, assim, a pandemia do coronavírus que estamos enfrentando. Vamos usar textos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, da Gênese, principalmente a Gênese, o texto do livro Há 2000 anos, de Emmanuel e Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, e o livro Jesus e Vida, da Joana de Ângeles. Iniciando então com o Evangelho, no sermão profético segundo Mateus 24 e 25, nosso Mestre nos fala do princípio das dores e da grande tribulação. Diz o texto que um dos sinais da vinda de Jesus é que desastres ocorrerão em todo o mundo. E diz o texto: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Notem quanto isso influenciou todas as gerações de há 2000 anos até hoje. Quanto essas interpretações foram cruciais na nossa vida das comunidades e das civilizações ocidentais, principalmente até hoje. Mas é bom nós tratarmos esse texto dos rumores e das guerras, das transições, dentro da nossa atualidade. E trazendo então mais proximamente a nós, vamos ver o que nos diz a Gênese em relação à transição planetária. No Livro dos Espíritos, na questão 1019, já propunha a Allan Kardec, com clareza, a pergunta se haverá paz, se haverá o reinado do bem na nossa terra. E o Espírito São Luís diz textualmente que essa transformação já está predita e que estamos nos aproximando desse momento em que todos aqueles que auxiliam o progresso da humanidade queremos nos apressar para chegar a ela. E essa transformação, diz São Luís, se verificará por meio da encarnação nessas novas gerações de espíritos mais evoluídos, melhores, que serão uma geração nova. Então, aqueles que ainda não estão evoluídos, que ainda permanecem no mal, vão sendo afastados dia a dia e permitindo que os homens de bem exerçam a sua felicidade, não perturbarão mais a nossa felicidade, esperando estar incluídos nos homens de bem. No capítulo 18 da Gênese,
nos é dito: são chegados os tempos, a geração nova que virá por aí, ou que está aí já. São chegados os tempos, dizem-nos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se darão para a regeneração da humanidade. Mas Kardec nos anuncia que essas palavras não são perturbação da lei da natureza, mas a sua execução, o seu cumprimento. Porque tudo na criação é harmonia, tudo revela a previdência que não se desmente e não erra nem nas menores nem nas maiores coisas. A nossa Terra está submetida à lei do progresso. O globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e dos desencarnados que povoam o globo. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, diz o texto, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo em que as forças materiais vão sendo melhoradas e nós, seres humanos, colaboramos com isso para o esforço dessa melhoria com a nossa inteligência, saneando regiões, tornando mais fáceis as comunicações e mais produtiva a nossa terra. Notem como isso já nos indica muito do que hoje estamos vivendo: desarmonia, problemas, mas ao mesmo tempo enfrentamento, busca de soluções. Porque o nosso universo, continua a Gênese, é um mecanismo acionado por um número incontável de inteligências, um imenso governo sobre o qual cada ser inteligente, e aí nós incluídos, tem a sua parte sob as vistas do Pai Eterno, de Deus, cuja vontade mantém a unidade por tudo que se move e tudo funciona em perfeita ordem. As perturbações são apenas movimentos parciais e isolados, de acordo com a nossa visão. Se pudéssemos ver o conjunto da obra, saberíamos que são apenas irregularidades aparentes e que se harmonizam com o todo. Quando a humanidade está madura, pronta para mais um degrau, é o anúncio de um novo tempo marcado por Deus. Mas ainda temos um imenso progresso a realizar. Reinar entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para nos assegurar o bem moral. Olha que beleza isso na Gênese. Já nos propõe sossego ao coração pelo futuro que está aberto a nós. Nesses tempos que estamos vivendo, é então a percepção de um movimento universal para esse progresso moral, uma nova ordem de coisas que tende a ser estabelecida. Como a pandemia se encaixa bem nessa percepção? Uma modificação de um status quo que ficava marcado e fazendo com que houvesse acomodações nos erros, nas injustiças, nas desigualdades, sem a reflexão individual, sem as ações coletivas que marcassem essa ação de busca de uma nova alternativa. Como nós estamos realmente caminhando na busca dessa solidariedade por conta da percepção do que acontece individualmente conosco. Mas isso não se prende só a nós. A própria condição do nosso globo, cada corpo celeste, como está dito na Gênese, experimenta as revoluções durante séculos até que se completem as suas transformações. Nós, seres humanos, apenas percebemos as fases que são de curta duração e que se renovam periodicamente e podemos comprovar. Nós confundimos a nossa imaginação achando que são duradouros, mas são apenas instantes na duração dos nossos corpos celestes. Os próprios sistemas planetários, todos os corpos que constituem o nosso sistema e todos os outros, interagem uns sobre os outros, influências físicas solidárias com influências de todo o sistema. Os sistemas planetários reagem uns sobre os outros em função da proximidade ou afastamento resultantes dos seus movimentos de translação. E a própria nebulosa, onde estamos incluídos, a nossa galáxia está incluída, sofre a influência das demais, cada nebulosa reagindo sobre as demais.
e assim sucessivamente, descendo até nós, até os nossos corpos físicos, até os átomos que nos constituem. A matéria orgânica sofre essas influências e podem alterar o estado físico dos seres vivos e determinar enfermidades que atacam as plantas, os animais e os homens. Olha aí a pandemia agindo como um elemento receptor derivado dessas influências, potencialmente. E esses problemas são, para a inteligência humana, estímulos para procurar meios de combater e solucionar os problemas através do desvendamento, do descobrimento dessas leis. Agora, o que é importante, todo esse sofrimento, essas influências, são exemplos da matéria orgânica que reage também sobre o nosso espírito. Pelo seu contato e ligação íntima com esses elementos, ela sofre as influências e influencia o espírito, modificando as suas disposições. Mesmo com a manutenção do livre-arbítrio, há uma influenciação, uma excitação sobre as nossas atividades que vai contribuir para o nosso desenvolvimento, ou seja, o nosso espírito, o nosso ser ativo aqui encarnado, sofre essas influências decorrentes dos processos que afetam a nossa vida orgânica, a nossa matéria. E não sentimos isso na pandemia? As depressões, as ansiedades, as incertezas, os questionamentos, tudo isso influencia o nosso psiquismo, o nosso espírito. E isso nos traduz com melhor compreensão a ligação permanente entre a vida espiritual e a vida material. Diz a Gênese que se nós tivéssemos uma visão espiritual mais ampla, não limitada pela matéria, poderíamos ver essas correntes fluídicas, exemplificadas aqui como milhares de fios condutores, ligando as coisas do mundo espiritual ao mundo material. E diz mais que se a humanidade chegou a um período de transformação para elevar-se na hierarquia dos mundos, será a execução das leis do universo, será a vontade de Deus no momento correto, que não haverá ninguém capaz de resistir. Quando uma revolução social se produz na Terra, abala todo o mundo espiritual, havendo então uma aceleração, uma exacerbação de todo esse movimento. Os corpos celestes, nas suas mudanças e influências uns sobre os outros, modificam os elementos constitutivos de cada um dos seus componentes e também as condições de vitalidade dos seus habitantes. Isso nos traz também uma reflexão sobre a antecipação que nós gostamos tanto de fazer, projetando o que haverá à frente, o que será que vai nos acontecer dentro dessas transições que estão aí previstas. Então nós sabemos que há uma associação das evoluções e revoluções materiais que sofremos com as nossas condições de vida, com as nossas condições como seres espirituais vivendo aqui. Então nós sabemos que essa renovação moral da humanidade, de certa maneira, coincide com as revoluções físicas do nosso globo terrestre. E muitas vezes os fenômenos naturais, meteoros que parecem estranhos, a intensificação de flagelos destruidores, diz a Gênese, não são nem a causa nem presságios sobrenaturais, são apenas consequências do movimento geral, tanto do mundo físico quanto do mundo moral. Que beleza de associação! E cita um exemplo: houve uma grande epidemia no ano de 1866 na ilha Maurícia, que foi precedida por uma abundante chuva de meteoros, as estrelas cadentes, em novembro de 1866, que aterrorizou os habitantes que achavam que algo de muito ruim haveria de acontecer. E, de fato, a menção das estrelas caindo do céu
foi percebida antes de uma grande epidemia que dizimou boa parte da população das ilhas, causando realmente um sinal dos tempos, demonstrando ser um sinal dos tempos. Nós somos habituados a consultar a astrologia e a verificar o que disseram os astros sobre a pandemia. Em alguns dos quadros, tivemos a confirmação pelo alinhamento dos planetas em Capricórnio, uma conjunção Saturno-Plutão que falaria da escassez, do isolamento, da construção de barreiras, para que esse isolamento social e fechamento de fronteiras houvesse acontecido ou estivesse determinado. Interessante nós considerarmos isso. Mas ainda na Gênese, a pandemia tem a definição: como a humanidade é um ser coletivo, as mesmas revoluções morais acontecem na humanidade porque acontecem com cada um de nós. No ser individual, elas acontecem a cada período definido, a cada ano. E nas sociedades, muitas vezes de séculos em séculos. Se nós olharmos a história da humanidade, veremos em cada época uma fisionomia, uma característica, uma marca própria e os sinais da sua evolução com as gerações que se seguiram. É um desses períodos de transformação mais evidente e de crescimento moral propiciado que nós estamos chegando. O que nos consola e o que nos dá conforto é a certeza de nós sermos seres espirituais perpétuos. E a vida que vivemos aqui espiritualmente, dentro da matéria, e mais a vida espiritual errante propriamente, são apenas alternativas, alternâncias do nosso verdadeiro progresso. Estamos sempre juntos, progredindo incessantemente e contribuindo com as novas gerações. Nossas ações têm, portanto, uma finalidade que de cada trabalho individual há uma soma benéfica, colaborando com a vivência e o trabalho das sociedades e da humanidade. Nenhum progresso individual se perde, nem mesmo o progresso coletivo. As gerações futuras e as individualidades que virão a ocupar a nossa terra se aproveitarão desse esforço de evolução num alto grau de adiantamento cada vez maior. E a Gênese nos diz com muita beleza que para que isso se realize, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem, mas a fraternidade real baseada na fé verdadeira, não na crendice, não na fé que isola, mas na fé em Deus, princípios fundamentais que todos deverão aceitar. Deus, a alma encarnada, o futuro, o progresso individual infinito, a perpetuidade das relações entre os seres. Isso é que nos faculta o Espiritismo e que será o eixo desse desenvolvimento do gênero humano, independentemente dos nossos cultos ou crenças particulares. O progresso que realizamos, o domínio da ciência até então, é maravilhoso, mas não é capaz sozinho de regenerar a humanidade, e temos visto isso. Quantas dissensões, quantas dúvidas, quantas críticas e contracríticas à evolução e às considerações científicas sobre a nossa pandemia. Como o orgulho e o egoísmo dominando as nossas ações nos têm causado problemas, só têm alimentado as nossas paixões e os interesses pessoais. Por isso devemos aperfeiçoar não os meios de corromper e prejudicar os nossos semelhantes e de destruí-los, mas os meios de amá-los, de tornarmos-nos cada vez mais fraternos. Apenas o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra. Sentimos isso em qualquer circunstância que analisemos a nossa vida. Refreando as paixões más, somente esse progresso pode fazer entre os homens o reino da concórdia, da paz e da fraternidade. Só assim as dissensões, as separações cairão e nós seremos todos irmãos. Notem que isso já está escrito na Gênese. Assim como foi trazido na obra há 2000 anos de Emmanuel por Chico Xavier, onde o Mestre Jesus, ao receber
aqueles que se martirizavam no circo romano, naquela ocasião, faz a exposição das suas profecias, dando detalhes sobre essa transição que estamos enfrentando. A prece de Emmanuel fala sobre o império, as suas paixões, as suas conquistas, o seu grande orgulho que tendia a provocar grandes problemas para a humanidade, e com a vinda do Mestre foi alterado completamente o panorama moral. Foi dada à humanidade uma oportunidade nova de se renovar e caminhar um novo caminho de regeneração, buscando a verdade que Ele nos trouxe. Tudo que foi construído naquela época se tornou passageiro, se tornou passado, se tornou deixado de lado, face à beleza do crescimento que cada individualidade conquistava na busca da sua perfeição moral trazida no Evangelho. Ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, há todo um texto sobre esse panorama de transição. Dentro do Evangelho, Mateus, capítulo 24, versículo 16, nos fala que então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. São os instantes dolorosos assinalando a renovação planetária, e o Mestre nos dá essa orientação. Pelo termo Judéia, diz o texto, devemos entender a região espiritual de quantos aqueles, pelas aspirações íntimas, já têm o Evangelho no coração, buscando a sua iluminação. E na atualidade nós sabemos como há venenos mortíferos, vírus aí inoculados pela política inconsciente nas massas populares. E há nevoeiros tremendos, falta de luminosidade, o nosso chão com tantas mortes e lágrimas. Então é necessário que aqueles que estão profundamente ligados ao Evangelho se somem a esses montes das ideias superiores. Devemos nos manter nas alturas espirituais, mantendo sim a cooperação elevada que o Senhor, nosso Mestre, exemplificou na terra, para consolidar a nossa posição de colaborador fiel, mantendo paz e esperança, convictos, todos nós, de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores dos destroços e lágrimas, seremos os filhos do trabalho, semeando a alegria de novo e reconstruindo o edifício da vida. Que belo trecho! É o item 140 desse livro Caminho, Verdade e Vida. Ainda falando sobre a obra Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, o próprio, no seu prefácio, nos diz que ele tem por objetivo estimular os servidores do bem a prosseguirem no seu ministério a qualquer curso, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas que sejam. Nós estamos amparados nessa pandemia. Não devemos nos julgar isolados ou abandonados, nem mesmo aquelas famílias que sofreram perdas e tiveram seus entes queridos mais rapidamente voltando à pátria espiritual. Nós sabemos que sim, há outros obreiros nos dando atendimento, tanto terrestres como voluntários de outras dimensões, que analisando esses tormentos que nós estamos sofrendo e mesmo a interferência de espíritos infelizes, vêm nos ajudar, vêm manter a providencial misericórdia de Jesus, com os seus mensageiros atentos às nossas ocorrências planetárias. Eles estão minimizando as nossas aflições e abrindo espaço para o dia radioso desse amanhã que se aproxima, cheio de bênçãos e de plenitudes. Nesse mesmo livro temos um trecho interessante a ser trazido pelo Espírito Orion, que esclarece a vinda de milhares de espíritos da sua esfera, das comunidades espirituais, para nós colônias espirituais, fazendo esse momento de apoio,
grupos espirituais preparados para a disseminação do programa de melhoria, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação dessas diretrizes para novas ações, novos trabalhos, expositores dedicados, médiuns sinceros, sendo convocados a participar de estudos e seminários para desencadear a ação internacional no planeta, convidando pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Olhem como isso tem acontecido já na pandemia, com tantos trabalhos pelos meios virtuais, através das novas facilidades de comunicação sendo usadas para esse bem, para transmitir paz, para transmitir esperança, para incitar, sim, à reforma íntima, à busca daquele trabalho interior que muda e eleva a nossa condição moral. Essa é a verdadeira transição planetária acontecendo no plano individual para que possamos modificar o nosso plano geral. O modelo a seguir permanece sendo o Mestre Jesus, nos diz a mensagem de Orion. E a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, não mais o apostolado das perseguições e martírios, mas aquele apostolado do exemplo, aquele apostolado de quem busca fazer em si a vivência do Evangelho. A mentora Joana de Ângeles, no seu livro A Grande Transição, Jesus e Vida, nos exorta a fazermos como ela e como nosso mestre Divaldo, que estejamos aclimatados à atmosfera do Evangelho, independentemente do medo e das dificuldades do isolamento. Vamos respirar o ideal dessa união na doutrina espírita, na união com os espíritos amigos de todos aqueles que vivem conosco, tanto no plano encarnado quanto desencarnado. Unidos uns aos outros, diz ela, entre os encarnados e os desencarnados, sigamos. Ela nos incentiva a continuar. A pandemia passará. Nós estaremos unidos, trabalhando uns com os outros. E ela nos alerta, Jesus espera. Olhem, amigos espirituais, esse é o abraço mais desejado por todos nós. O Mestre espera que cada um esteja evoluindo na direção do bem que ele nos demonstrou. A verdadeira transição planetária acontecerá com esses eventos como a pandemia, modificando cada um de nós em prol do bem de todos. E a exortação final da nossa amada Joana é: avancemos. Não vamos ficar parados nas nossas dores, nas nossas tristezas. Vamos seguir adiante, vibrando a nossa fé, vibrando o nosso amor, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus. Na nossa prece final, então, pedimos a Jesus, através dos nossos guias maiores, que nos ampare sempre, como Ele sempre faz, guiando essa nossa humanidade para o bem. Que o nosso Pai Maior nos permita ter força e coragem para seguirmos adiante. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.